Olá, alunos, tudo bem? Vamos descobrir o que é a determinante de uma matriz? Primeiro, num contexto histórico, né? Como que surgiu? Ele surgiu em meados do século XVII, através dos estudos de sistemas linear, tá? Hoje em dia não é muito prático usar sistema para o uso de sistema linear, mas ainda se usa para sintetizar algumas contas matemáticas um pouco mais complicadas, tá? Então, definição. Toda matriz quadrada associa-se a um número, denominado determinante da matriz, que é obtido por meio de operação entre os elementos da matriz. Ou seja, por que determinante de uma matriz? Porque uma matriz ela é cheia de elementos. E quando você calcula, faz essa conta aí de determinante, você acaba descobrindo um único valor para aquela matriz, né? Então, esse é o legal, esse é o interessante aí. Por isso que é o nome, né, determinante, porque ele determina um único valor para uma matriz que são cheios de elementos. Vamos ver como é que se calcula. Uma matriz de primeira ordem, ou seja, né, já que já falamos que tem que ser quadrado, então uma matriz de primeira ordem é uma matriz quadrada. E se a primeira ordem significa que tem um único elemento. E esse único elemento, naturalmente que a determinante desse único elemento vai ser o próprio elemento, né? Então a determinante de uma matriz de um único elemento é o próprio elemento. Então ele já tem um único número, né? Lembra que a determinante a gente vai transformar a matriz toda em um número só? Então a matriz de um único número ela já é a própria determinante. Agora, quando você tem uma matriz quadrada de ordem 2, como que se faz? Você tem, por exemplo, aqui, ó, a gente primeiro calcula a diagonal principal, multiplica a diagonal principal e multiplica a diagonal secundária. Quando você multiplica a diagonal secundária, você tem que colocar o oposto dela aqui, ó. Então observa aqui, ó, esse menos aqui, ele é correspondente a esse menos aqui. Isso sempre vai acontecer. Beleza? Então, você multipliquei e multipliquei. O resultado dessa daqui vai ser, eu vou colocar o oposto, e o resultado dessa daqui vai continuar sendo o mesmo. Então, aqui essa diagonal principal é 2 e 4, então 2 vezes 4, diagonal secundária é menos 3 vezes menos 1, que o resultado vai ser 3 positivo, né? Menos e menos vai dar mais, e o oposto do 3 positivo, 3 negativo. Então é basicamente isso, aí você junta os termos, né? Aí então você tem o 8 e você tem o menos 3, então o resultado vai ser igual a 5. Na terceira ordem, ela não vai ser muito diferente, porém, a gente tem que fazer o seguinte. Como você tem uma matriz de terceira ordem, tá vendo? Aqui, ó, tem uma matriz de terceira ordem, ela tem quadrado e terceira ordem, 3 linhas e 3 colunas. Na hora que eu faço a diagonal principal, multiplique a diagonal principal, se eu fizer o meu próximo aqui, ele vai faltar números. Então a gente usa uma coisa chamada regra de Sarros, onde a gente simplesmente repete a primeira e a segunda coluna. Então aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna e segunda coluna. Nós repetimos ela, para quê? Para ser possível fazer essa multiplicação aqui, ó. Então, para sempre ter 3 números na hora da multiplicação. Se você não copiar a primeira e a segunda coluna aqui, vai acontecer isso daqui, ó. Aqui vão ter apenas 2 elementos para se multiplicar e aqui você vai ter apenas um. Então, quando a gente copia, a multiplicação vai ter sempre 3 elementos aqui. Então, aqui ficou 1 vezes 2 vezes 5, aqui fica 2 vezes 4 vezes menos 1 e 3 vezes 0 vezes 3. Tá? Já a diagonal secundária, acontece a mesma coisa, né? Ó. Então, tá aqui, ó. Você vai multiplicar essa coluna aqui, que seria o equivalente à diagonal secundária lá numa determinante de ordem 2, e o oposto desse número. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá bom? Aí depois se junta tudo, né? Faz toda a conta. Então, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8 vezes menos 1, menos 8. 3 vezes 0, 0 vezes 3, 0. Agora aqui, próximo. 3 vezes 2, 6 vezes menos 1, menos 6. O oposto do menos 6, mais 6, mais 6. Agora aqui também. 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. O oposto de 12, menos 12. Agora, o 2 vezes 0, 0 vezes 5, 0. O oposto de o 0, ele é um número neutro, né? Ele não é nem positivo nem negativo. Agora a gente junta todo esse resultado aqui,
10 menos 8 fica 2 positivo. 2 positivo com 6 positivo também fica um 8. 8 menos 12 igual a menos 4. Beleza, pessoal? Então, aqui o objetivo desse vídeo era gravar as determinantes até a ordem 3. E nós veremos outros tipos de determinantes. Tchau, tchau. Até a próxima aula.